Ezequiel não era apenas um profeta, ele era um mensageiro de visões que desafiavam a própria compreensão do que é sagrado. Em um dia comum, enquanto o povo estava exilado, ele teve uma experiência que mudaria tudo. Um turbilhão de luzes, seres de aparência sobrenatural e rodas giratórias, tudo isso se desdobrando diante de seus olhos. Já parou para pensar no que é ver o trono de Deus? O que isso significa para nós hoje, em tempos de incerteza? Enquanto ele se deparava com a majestade divina, Ezequiel não apenas testemunhou imagens, mas também recebeu uma missão. Uma missão que ecoa até os dias de hoje. Será que estamos preparados para entender o que ele viu? O que essas visões revelam sobre o futuro da humanidade? Cada detalhe, cada símbolo carrega um peso que transcende o tempo. O que essas visões têm a nos ensinar sobre a nossa própria jornada? E se Ezequiel estivesse aqui agora, o que ele diria sobre o que está por vir? Prepare-se, porque a história que se desenrola é mais do que uma narrativa, é um chamado para a reflexão e a ação. Vamos juntos explorar as profundezas dessa revelação. Quando penso em Ezequiel, não posso deixar de me sentir sobrecarregado pelo contexto histórico em que ele viveu. A Babilônia, durante o século Sex-Abussor, era um caldeirão de incertezas e mudanças. O povo de Israel, exilado em uma terra estranha, lutava para encontrar seu lugar no mundo. Eu imagino como seria estar na pele de Ezequiel, um sacerdote que viu sua cidade natal, Jerusalém, cercada e destruída. Ele não era apenas um profeta, ele era um homem que carregava a dor e a perda de seu povo. A cultura babilônica, com suas crenças e práticas, contrastava profundamente com a adoração ao único Deus que Ezequiel conhecia. Esse choque cultural deve ter sido um desafio constante para ele, enquanto tentava comunicar a mensagem divina em um ambiente hostil. O exílio forçou Ezequiel a confrontar não apenas a realidade do seu povo, mas também a sua própria identidade. Ele se viu em uma situação onde a esperança parecia escassa, mas paradoxalmente, isso também abriu espaço para uma nova forma de espiritualidade. O profeta começou a desenvolver uma teologia que não se limitava ao templo em Jerusalém. Em vez disso, ele tinha que encontrar Deus em meio à desolação da Babilônia. A missão de Ezequiel era, portanto, não apenas para divertir, mas também para consolar e oferecer esperança a um povo que se sentia abandonado. Além disso, a influência dos babilônios sobre os israelitas é um aspecto crucial a ser considerado. Ezequiel viu seu povo sendo atraído por práticas pagãs, rituais e ídolos que eram aliciantes na terra da opressão. A cultura babilônica tinha um apelo forte, e a luta de Ezequiel contra essa influência é palpável em suas palavras. Ele se tornou uma voz solitária em um mar de vozes que clamavam por adoração a deuses estrangeiros. A firmeza dele em permanecer fiel a Deus, mesmo em meio à tentação, é um testemunho da força de caráter que ele possuía. Ezequiel também tinha a difícil tarefa de manter a identidade israelita viva em um contexto de fragmentação. Ele usou suas visões e mensagens para relembrar ao povo quem eles eram e qual era a sua história. Seu papel como sacerdote e profeta se entrelaçava, pois ele não apenas falava de Deus, mas também trazia os rituais e tradições israelitas para o coração do seu povo, mesmo que distante de sua terra natal. Essa ligação com a história e a cultura judaica foi essencial para manter a esperança viva entre os exilados. Por fim, o contexto histórico e cultural de Ezequiel nos ensina que a fé pode florescer mesmo nas circunstâncias mais adversas. Ezequiel não apenas registrou a desolação ao seu redor, mas também se tornou um farol de esperança. Ele nos mostra que, em meio à dor e à perda, a conexão com Deus pode ser uma fonte de força e renovação, um tema que ressoa ainda hoje. Quando leio a descrição da visão do trono de Deus em Ezequiel 1, não posso deixar de sentir que estou diante de algo verdadeiramente extraordinário. Ezequiel nos apresenta uma cena que desafia a imaginação, um grande trono, cercado por uma luz intensa e seres celestiais. Ele descreve esse trono com uma riqueza de detalhes que me faz querer estar lá, para ver com meus próprios olhos. A visão é um vislumbre do próprio céu, um espaço onde a glória de Deus é revelada de uma maneira que nunca havia sido vista antes. Essa visão não é apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também do seu controle sobre a criação. Os elementos simbólicos presentes nessa visão são fascinantes. Os 4 seres viventes, com suas faces de homem, leão, boi e águia, representam não apenas a diversidade da criação, mas também a onipotência de Deus sobre todas as criaturas.
Cada face parece trazer consigo um significado profundo. Eu me pergunto se Ezequiel estava consciente da magnitude do que estava testemunhando. Para ele, essa visão não era uma mera curiosidade. Era uma confirmação de que Deus estava presente, mesmo no exílio. O trono, cercado por um arco-íris, simboliza a aliança de Deus com seu povo, mesmo em tempos de crise. Ezequiel também destaca a roda dentro da roda, um aspecto que me intriga profundamente. O movimento dessas rodas, que giram em direções opostas, é um símbolo da soberania de Deus. Ele está no controle de tudo, mesmo quando parece que o mundo está em caos. Essa imagem de rotação e movimento constante me faz refletir sobre como nossas vidas também podem parecer desordenadas. No entanto, a visão de Ezequiel nos lembra que, mesmo quando não conseguimos ver o plano divino, Deus está sempre trabalhando em nosso favor. O que mais me impressiona nessa visão é a forma como Ezequiel é chamado a ser um porta-voz de Deus. Ele não apenas observa, mas é convocado para uma missão. Isso me faz pensar sobre a responsabilidade que todos nós temos em nossa vida de fé. Somos chamados a ser testemunhas do que Deus está fazendo em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. A visão do trono de Deus, assim como a de Ezequiel, nos desafia a olhar além de nós mesmos e a nos comprometer com um propósito maior. Por último, a visão do trono de Deus é um convite à adoração. Ao descrever a majestade de Deus, Ezequiel nos leva a um lugar de reverência e adoração. É um lembrete de que, em meio às dificuldades e incertezas, Deus permanece soberano. Essa visão nos inspira a nos aproximar dele, mesmo quando nossa vida está cheia de perguntas. Ezequiel nos mostra que a adoração não é apenas uma prática, mas uma resposta natural à revelação do Deus que está sempre presente, mesmo em nossos momentos mais sômbrios. Os 4 seres viventes descritos por Ezequiel em sua visão são, sem dúvida, um dos aspectos mais intrigantes do seu relato. Cada um deles possui características únicas e distintas, que vão além do que podemos ver à primeira vista. Eles não são apenas figuras cósmicas. Eles simbolizam diferentes facetas da criação e da presença de Deus. Para mim, isso é uma representação poderosa de como Deus se manifesta em diversas formas e como Ele é onipresente em toda a criação. A face de homem representa a racionalidade e a humanidade, enquanto a face do leão traz à mente a majestade e a força. Já a face do boi simboliza a serventia e o trabalho duro, e a face da águia, a visão aguçada e a capacidade de soar alto. Juntas, essas faces formam um retrato abrangente da criação, mostrando que Deus está em todas as coisas e que cada aspecto da vida tem um propósito divino. Ao contemplar esses seres, sou lembrado de que não estamos sozinhos no universo. Somos parte de uma criação que reflete a grandeza de Deus. Além de seu simbolismo individual, esses seres também funcionam em perfeita harmonia uns com os outros. A maneira como eles se movem em uníssono é uma representação do equilíbrio e da unidade que Deus deseja para a sua criação. Isso me leva a considerar a importância da comunidade e da colaboração em nossas vidas. Assim como os seres viventes trabalham juntos, nós também somos chamados para viver em harmonia uns com os outros, reconhecendo que cada um de nós tem um papel único e valioso a desempenhar. Outro aspecto fascinante dos 4 seres viventes é a sua associação com o culto e adoração. Eles estão sempre em movimento, sempre prontos para cumprir a vontade de Deus. Isso me faz refletir sobre a nossa disposição em servir e adorar. A vida cristã é uma jornada de entrega e devoção, e os seres viventes nos lembram que a verdadeira adoração vai além das palavras. É uma ação que deve ser refletida em nossas vidas diárias. A entrega total a Deus é um chamado que todos nós devemos abraçar. A presença dos 4 seres viventes também fala sobre a proteção e a vigilância de Deus sobre o seu povo. Eles são guardiões da glória de Deus e representam a força e a proteção que Ele oferece a nós. Essa imagem é reconfortante, especialmente em tempos de incerteza. Saber que Deus tem seres celestiais que cuidam de nós e que Ele está sempre atento às nossas necessidades é um lembrete poderoso de sua fidelidade e amor. Por fim, ao refletir sobre os 4 seres viventes, sou levado a considerar como podemos nos tornar mais como eles em nossa própria vida. Estamos dispostos a servir, adorar e trabalhar em harmonia uns com os outros? A visão de Ezequiel nos desafia a viver de maneira que reflita a beleza e a diversidade da criação de Deus. Ao abraçar nosso papel,
podemos nos tornar testemunhas da glória de Deus em um mundo que tanto precisa de esperança e luz. Quando leio Ezequiel 37, não consigo deixar de sentir a intensidade daquela cena. Imagine um vale repleto de ossos secos. Não são apenas alguns ossos aqui e ali, é uma vasta extensão que se perde de vista. Ezequiel é levado pelo Espírito até esse lugar desolado, e a cena é, sem dúvida, de morte e desespero. É como se todos os sonhos e esperanças tivessem sido esquecidos ali, expostos ao sol escaldante e ao vento impiedoso. É impossível não se perguntar: o que aconteceu com essas pessoas? Que tragédia levou a esse estado? A pergunta que Deus faz a Ezequiel é provocativa. Podem esses ossos viver? Essa dúvida permeia o ar e o profeta, em sua sabedoria, responde: Senhor Deus, tu o sabes. É uma resposta que reflete tanto a sua fé quanto sua compreensão da situação. Ele sabe que, humanamente, a resposta seria um sonoro não. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Essa interação entre Ezequiel e Deus é um ótimo lembrete de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, não devemos perder a esperança. Deus então ordena a Ezequiel que profetize sobre aqueles ossos. O que acontece a seguir é absolutamente fenomenal. À medida que ele fala, os ossos começam a se unir, cobrindo-se de tendões, carne e pele. É uma imagem poderosa da restauração. O que antes era um símbolo de morte se transforma em uma representação da vida. Esse ato de Ezequiel, de obedecer à palavra de Deus e profetizar sobre os ossos, me faz refletir sobre o poder da palavra e da fé. Às vezes precisamos apenas dar o primeiro passo e acreditar que Deus agirá. A visão não termina com a ressurreição dos corpos. Deus revela a Ezequiel que esses ossos representam a casa de Israel, que se sente cortada e perdida. O povo estava desolado, sem esperança, exilado em uma terra estranha. Ezequiel, portanto, não apenas testemunha a ressurreição física, mas também a espiritual. A promessa de Deus é de que ele trará seu povo de volta à terra, restaurando não apenas suas vidas, mas também sua identidade e seu relacionamento com ele. Essa mensagem é relevante até hoje, lembrando-nos de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, a esperança é uma luz que nunca se apaga. A visão do Vale de Ossos Secos é, portanto, um poderoso símbolo de transformação e esperança. É um convite à fé em momentos de desespero. O que me impacta profundamente é a forma como Deus utiliza Ezequiel, um homem comum, para realizar essa obra extraordinária. Isso me faz refletir sobre o papel que cada um de nós pode ter em trazer vida e esperança ao mundo ao nosso redor. Mesmo quando tudo parece perdido, sempre há espaço para a recuperação e a renovação. Ezequiel não era apenas um profeta, ele também ocupava a posição de sacerdote. Essa dualidade é fascinante e revela muito sobre sua missão e seu chamado. Como sacerdote, ele tinha um profundo entendimento das tradições e rituais que envolviam a adoração a Deus. No entanto, como profeta, ele foi chamado a desafiar o status quo e a falar em nome de Deus de uma maneira que muitas vezes poderia ser desconfortável para os ouvintes. Essa combinação é particularmente poderosa, pois lhe conferiu uma autoridade que poucos poderiam contestar. Em muitas de suas mensagens, Ezequiel se apresenta como a voz de Deus, transmitindo não apenas palavras de julgamento, mas também de esperança e restauração. Seu papel como sacerdote lhe conferia uma conexão íntima com as práticas religiosas do povo, enquanto sua vocação de profeta o levava a confrontar a corrupção e a infidelidade que permeavam a sociedade. Essa dinâmica é um lembrete de que a verdadeira liderança espiritual envolve tanto a adoração quanto a correção. Ao agir dessa maneira, Ezequiel nos mostra que não podemos nos contentar apenas com a ritualística, precisamos também viver de acordo com os princípios que professamos. Outra faceta importante do papel de Ezequiel é sua responsabilidade de ser um intermediário entre Deus e o povo. Ele não apenas traz mensagens de advertência, mas também intercede em nome do povo, pedindo misericórdia e perdão. Isso é um aspecto essencial do ministério profético. É como se Ezequiel estivesse constantemente em uma balança, equilibrando o peso do pecado do povo com a graça e a justiça de Deus. Essa tensão é algo que muitos líderes espirituais enfrentam até hoje, principalmente quando se trata de abordar questões difíceis que afetam suas comunidades. A vida de Ezequiel também nos mostra que o chamado de Deus nem sempre é confortável. Muitas vezes, ele teve que confrontar a dura realidade da desobediência e da rebelião do povo. Ezequiel fala de forma direta:
muitas vezes usando metáforas e imagens poderosas para transmitir suas mensagens. Essa clareza é uma característica importante do ministério profético. Não se trata apenas de transmitir uma mensagem, mas de fazê-lo de uma maneira que realmente ressoe com o coração das pessoas. Por fim, o papel de Ezequiel como profeta e sacerdote nos ensina sobre a importância da integridade e da autenticidade. Ele viveu em um tempo de grande crise para Israel, e sua vida e ministério estavam entrelaçados com a história de seu povo. A maneira como ele respondeu ao chamado de Deus, mesmo quando isso significava enfrentar a rejeição e o desprezo, é um exemplo inspirador de fidelidade. Através de Ezequiel, vemos que ser um verdadeiro servo de Deus envolve coragem, perseverança e um compromisso inabalável em cumprir a missão que nos foi confiada. Quando leio as profecias de Ezequiel, uma coisa é clara: ele não hesita em abordar tanto o julgamento como a esperança. A mensagem de julgamento é, sem dúvida, a mais difícil de digerir. Ezequiel não está apenas anunciando a ira de Deus, ele está expondo as falhas e a corrupção que tinham tomado conta do povo. O que me impacta é a sinceridade e a urgência com que ele transmite essas mensagens. É como se ele estivesse clamando em meio a uma tempestade, tentando acordar um povo que estava em estado de negação. O julgamento de Deus, segundo Ezequiel, não é arbitrário. Ele é resultado da infidelidade do povo a Deus. As práticas idólatras, a injustiça social e a corrupção moral são algumas das áreas que Ezequiel aborda. Ele não tem medo de apontar o dedo e chamar as coisas pelo que realmente são. Isso me faz refletir sobre a importância de ter vozes proféticas em nossos dias, aquelas que têm a coragem de falar a verdade, mesmo que essa verdade seja desconfortável. No entanto, Ezequiel não se limita a mensagens de condenação. Após cada aviso de julgamento, há sempre uma promessa de esperança. Essa dualidade é fundamental para entender a natureza de Deus. Ele é um Deus de justiça, mas também um Deus de misericórdia. Ezequiel fala sobre um futuro em que o povo será restaurado, em que os corações endurecidos serão transformados e em que a vida será renovada. Essa esperança é como um farol em meio à escuridão, lembrando-nos de que, mesmo quando enfrentamos as consequências de nossas ações, sempre há um caminho de volta para Deus. As visões de restauração que Ezequiel apresenta são poderosas. Ele fala sobre a união das tribos de Israel, a reconstrução do templo e a volta do povo à sua terra. Essa visão de um futuro glorioso é um antídoto para a desesperança que permeava a vida do povo. Através de suas palavras, Ezequiel está plantando as sementes da fé em um futuro melhor, um futuro que só pode ser realizado pela intervenção divina. Concluindo, as mensagens de julgamento e esperança que Ezequiel traz são um lembrete de que a disciplina de Deus não é um fim em si mesma, mas um meio para um propósito maior. Elas nos ensinam que, mesmo em meio a dificuldades e consequências, sempre haverá espaço para a graça e a renovação. Essa compreensão nos encoraja a nos voltarmos para Deus, a buscá-lo em meio às nossas lutas e a acreditarmos que Ele pode trazer vida onde antes havia apenas desolação. Quando leio as visões de Ezequiel sobre a restauração de Israel, sinto que estou mergulhando em um universo de esperança e renovação. É impressionante como, diante de um cenário de desolação e cativeiro, Ezequiel traz uma mensagem poderosa de que o povo de Israel ainda tem um futuro. Não é só sobre voltar a um estado anterior, mas sobre uma transformação profunda. Ele fala de um Israel que será restaurado não apenas fisicamente, mas espiritualmente. É como se ele dissesse: não se esqueçam de quem vocês são e do que podem ser. A visão da restauração é, para mim, um convite à reflexão sobre a identidade e a fé. Ezequiel menciona que Deus não apenas trará o povo de volta à sua terra, mas também lhes dará um novo coração e um novo espírito. Isso me faz pensar em como muitas vezes lutamos com nossas próprias identidades e limitações. A promessa de Ezequiel é que a restauração não é apenas sobre o retorno físico, mas uma verdadeira renovação interna. Isso ressoa profundamente em nossas vidas, não é mesmo? Quantas vezes precisamos de uma nova chance para nos redescobrirmos? O que mais me fascina é a maneira como Ezequiel descreve essa transformação. Ele fala sobre a purificação do povo e a remoção dos ídolos que os afastaram de Deus. É uma mensagem que ecoa até hoje. Em um mundo cheio de distrações e coisas que nos afastam do que realmente importa, a ideia de se livrar das impurezas e buscar um relacionamento verdadeiro com Deus é uma lição eterna.
A restauração de Israel é, portanto, um símbolo de renascimento e de compromisso renovado com a espiritualidade. Além disso, Ezequiel destaca a figura do pastor que cuidará das suas ovelhas. Essa imagem é poderosa e cheia de significado. O pastor não é apenas um líder, mas alguém que se preocupa profundamente com o bem-estar do seu rebanho. Isso me leva a pensar sobre a importância dos líderes em nossas comunidades e como eles podem ser instrumentos de cura e esperança. O cuidado e a compaixão devem estar no coração de qualquer liderança. A visão de Ezequiel nos lembra da responsabilidade que temos uns com os outros, especialmente em tempos difíceis. Por fim, ao refletir sobre a restauração de Israel nas visões de Ezequiel, me sinto inspirado a buscar minha própria restauração. A mensagem de esperança e renovação é atemporal. Não importa quão longe tenhamos ido ou quantas dificuldades tenhamos enfrentado, sempre há espaço para um novo começo. Ezequiel nos ensina que a restauração é um processo que envolve não apenas um retorno físico, mas uma profunda transformação interior. E isso é algo que todos nós podemos buscar em nossas vidas. Ao mergulhar nas descrições do templo em Ezequiel, sinto que estou diante de uma obra-prima da arquitetura espiritual. Ezequiel detalha cada aspecto do templo com uma precisão impressionante, e isso me faz pensar na importância que esse espaço sagrado teve para o povo de Israel. O templo não era apenas um edifício, era o lugar onde Deus habitava entre seu povo, o centro da adoração e da vida comunitária. Imaginar esse lugar grandioso, com suas portas e paredes ornamentadas, traz uma sensação de reverência. Uma das coisas que mais me impressiona é a visão de um templo renovado. Ezequiel descreve não apenas a sua estrutura física, mas também a presença de Deus que habita ali. Essa conexão entre o espaço físico e o divino é fascinante. É como se o templo fosse um símbolo da relação entre Deus e seu povo. O que isso nos ensina sobre a importância dos lugares de adoração em nossas vidas hoje? Devemos lembrar que, assim como o templo era um espaço de encontro com Deus para os israelitas, nossas igrejas e comunidades também devem ser locais onde sentimos a presença divina. Ezequiel também fala sobre as funções dos sacerdotes e levitas no novo templo. Isso me leva a pensar sobre a importância do serviço e da dedicação em nossas vidas. Os sacerdotes eram responsáveis por manter a santidade do templo e realizar os rituais necessários para a adoração. Isso nos desafia a refletir sobre como podemos ser mais dedicados em nosso próprio serviço a Deus e aos nossos semelhantes. O chamado para a santidade e a responsabilidade é algo que não deve ser ignorado. Outro aspecto fascinante é a descrição do espaço ao redor do templo, incluindo o rio que flui de seus pés. Esse rio, que traz vida e cura, é uma imagem poderosa. É um símbolo que representa a abundância e a graça que flui de Deus para o mundo. Quando penso sobre esse rio, sinto que ele representa também a transformação que pode ocorrer em nossas vidas quando nos conectamos com o divino. Assim como o templo, nossas vidas podem ser fontes de bênçãos e esperança para aqueles ao nosso redor. Por fim, as descrições do templo em Ezequiel nos convidam a considerar o que significa ter um espaço sagrado em nossa vida. Em um mundo tão agitado, é essencial encontrar momentos e lugares onde possamos nos conectar com Deus e renovar nossa fé. As visões de Ezequiel sobre o templo nos lembram que a adoração não é apenas uma prática, mas uma forma de vida que deve estar enraizada em cada um de nós. A construção do templo é, portanto, uma metáfora poderosa para o que Deus deseja realizar em nossas vidas e em nossas comunidades. Quando penso sobre a relevância das visões de Ezequiel na teologia cristã e judaica, percebo que elas são verdadeiros tesouros espirituais que transcendem o tempo. Ezequiel não é apenas um profeta do passado. Suas mensagens ecoam e ressoam em nossas doutrinas e práticas atuais. O impacto de suas visões, especialmente sobre a restauração de Israel e o templo, continua a moldar a compreensão que temos de Deus e de nosso relacionamento com Ele. É como se Ezequiel tivesse colocado em palavras o desejo humano por conexão e esperança. Um dos aspectos mais significativos das visões de Ezequiel é a ideia de que Deus é um Deus de restauração. Essa mensagem é central tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Para os judeus, a promessa de retorno e restauração é uma parte fundamental da esperança messiânica. Para os cristãos, a ideia de que Deus pode trazer vida a partir da morte
como exemplificado na visão do Vale de Ossos Secos, é um tema que se reflete na ressurreição de Jesus e na nova vida que ele oferece. Essa conexão entre as visões de Ezequiel e os ensinamentos de Cristo é um ponto de união que enriquece ambas as tradições. Além disso, a descrição do templo em Ezequiel é frequentemente vista como uma prefiguração do templo espiritual que os cristãos acreditam ser o corpo de Cristo. Essa ideia de que Deus habita entre o seu povo, não mais em um edifício, mas em cada um de nós, é uma evolução poderosa do pensamento teológico. Essa transição de um templo físico para um templo espiritual nos lembra que a presença de Deus não está limitada a um lugar, mas se estende a todos que creem. É uma mensagem de inclusão e de proximidade com o divino que é essencial para a nossa fé. A relevância das visões de Ezequiel também se reflete na importância da ética e da justiça social. Ezequiel não apenas fala sobre restauração, mas também sobre a necessidade de justiça e de um coração purificado. Essa ênfase na moralidade e na responsabilidade social é um princípio que ressoa fortemente nas tradições judaica e cristã. A justiça deve ser um reflexo da natureza de Deus em nossas vidas, e Ezequiel nos desafia a nos comprometer com essa causa. É um chamado à ação que permanece atual em nossos dias. Por fim, ao refletir sobre as visões de Ezequiel, sou levado a considerar como podemos aplicar essas lições em nossas vidas hoje. A promessa de restauração, a centralidade do templo e a busca por justiça são temas que devemos abraçar. Ezequiel nos apresenta um Deus que está sempre disposto a restaurar, a renovar e a transformar. Essa mensagem de esperança é um farol que nos guia, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. As visões de Ezequiel são, portanto, um convite a viver plenamente em comunhão com Deus e com os outros, lembrando sempre que a restauração é possível. E aí, pessoal? Agora que mergulhamos nas impressionantes visões de Ezequiel, é impossível não se sentir desafiado a refletir sobre o que tudo isso significa para nós hoje. Você já parou para pensar como as revelações desse profeta podem ressoar em nossas vidas? Ezequiel não viu apenas um trono, ele viu a glória de Deus em toda a sua majestade. E isso nos leva a questionar: qual é o nosso papel diante de um Deus tão poderoso? As imagens que ele descreveu são mais do que relatos antigos. Elas são convites para uma jornada espiritual profunda. E se olhássemos para as nossas próprias vidas e buscássemos esses sinais, o que Ezequiel nos ensina sobre a fé em tempos de crise? Será que estamos prontos para ouvir a voz de Deus em meio ao caos? Enquanto encerramos essa viagem, quero que você leve essas perguntas para casa e as reflita. Como suas próprias visões de fé podem transformar sua realidade? E, acima de tudo, como podemos nos preparar para os dias que estão por vir? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Estou curioso para saber suas opiniões. Até a próxima e que a luz do trono de Deus sempre ilumine seu caminho.